Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Não louve a um ídolo. Não louve a Maria. Maria não salva. Não honre ao Papa. O Papa não salva nem a ele próprio. Louve a Jesus. Honre a Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus é santo. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que tiram do coração o verdadeiro louvor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvado seja o Senhor, o único que é digno de louvores, de honra, de glórias e de adoração. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra desperte em ti o sentimento de eterna gratidão a Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, para colhermos da terra, primeiro precisamos plantar e cultivar. É um processo formado por etapas que necessitam ser cumpridas, normalmente pelo homem. Mas existe a contribuição do ecossistema, expondo a perfeição da criação de Deus. São os casos em que a própria natureza se encarrega desse procedimento, como, por exemplo, através da atividade dos ventos e dos pássaros, que realizam o plantio e o cultivo para nós. Os pássaros se alimentam dos frutos das árvores, enquanto distribuem as sementes pela terra. E essas sementes são regadas pelas chuvas, produzindo novas árvores e novos frutos. Os ventos também transportam para longe
pequenas sementes que se distribuem pela terra e se transformam posteriormente em árvores frutíferas e florestas. Toda a criação de Deus é uma perfeição. Ele próprio constatou isso quando provou tudo o que havia criado e concluiu que tudo era muito bom, inclusive o ser humano. Mas, infelizmente, o que temos hoje é uma criação divina transformada pela rebeldia do ser humano que ele criou para ser muito bom. Ele criou como sendo muito bom. O mundo hoje é algo muito distante da versão original que nos foi entregue pelo Senhor. Mas esse é o desafio que Deus nos deu. O Senhor, em sua onisciência e onipresença, tinha pleno conhecimento do estado atual deste mundo. Ele sabe perfeitamente tudo o que ocorre por aqui. Então, o que podemos concluir é que nós, filhos de Deus, precisamos passar pelo que estamos passando. Nós estamos sendo provados hoje para sermos julgados amanhã. É melhor procedermos da forma correta, agradando ao nosso Deus, fazendo as coisas segundo a ótica do Senhor, para não sofrermos decepção no dia do juízo. Para colhermos boas coisas das mãos de Deus, precisamos semear coisas boas. Precisamos realizar boas obras, como nos instrui o nosso Deus. Não podemos oferecer ao Senhor o que nos parece ser o melhor, mas sim o que Ele considera como o melhor. Temos que fazer o que Ele quer e da forma como Ele quer, porque é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Não é a nossa. Louvar a Deus é uma alegria, um prazer, algo para ser feito durante todo o tempo, para assim colhermos as bênçãos do Senhor. Todo cristão pensa assim e ama cantar hinos de louvor a Deus, principalmente quando está vivendo o primeiro amor. E Deus também se agrada de receber os nossos cânticos de louvor. São canções que saem com emoção do fundo do nosso coração e nos fortalecem, nos trazem alegria e felicidade e seguem diretamente para o céu. Os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas um verdadeiro louvor repleto de sinceridade e amor a Deus sai das nossas bocas e segue em um voo sem escalas, direto para o coração do Senhor. O louvor a Deus é uma oferta espiritual e significa a nossa gratidão a Deus pelas suas muitas dádivas a nós concedidas. E o que não nos falta são motivos para agradecermos ao Deus que nos criou e que nos ama com amor eterno.
Mas para que seja recebido pelo nosso Deus, como, quando e onde devemos louvar ao Senhor? Isso é o que estaremos apresentando durante esta mensagem que o Senhor nos inspirou para entregarmos a você e a você, a todos os seus filhos fiéis. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No trecho bíblico que apresentamos ao início desta mensagem, do livro de Salmos, capítulo 150, temos no versículo 1, Davi, um dos autores do livro, nos incentivando a louvarmos ao Senhor. E ele nos direciona para louvarmos a Deus no seu santuário, no firmamento do seu poder. Notem que isso não impede que louvemos e adoremos ao Senhor também nas nossas casas, no trânsito ou nos momentos de folga nos nossos trabalhos. Nós devemos louvar ao Senhor o tempo todo, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência e em todos os lugares. Mas precisa existir um momento de louvor e adoração a Deus na casa dele, junto com a congregação. Aos irmãos que se recusam a comparecer aos cultos nos templos, está aí um aviso da parte de Deus. Precisamos participar do louvor com os irmãos. Não podemos ficar de fora. No Salmo 122, Davi nos revela a sua alegria em comparecer aos cultos na casa de Deus, um lugar de segurança, de paz e do mover do Senhor. Um lugar de milagres. Essa alegria tem que ser vivenciada por todos os irmãos. Salmo 151. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
glórias ao nosso Deus. O Deus que nos dá alegria. Nos versículos 2 a 5, Davi nos orienta a louvarmos ao Senhor pelos seus atos poderosos, por tudo o que Ele faz por nós, de acordo com a excelência da sua grandeza. E nos recomenda louvarmos ao Senhor com o uso de instrumentos musicais e com danças. O momento do louvor ao Senhor nos cultos é uma ocasião muito especial, que não admite timidez. Cada um deve dar o melhor de si, porque é para Deus. Se você não sabe cantar, isso não é um impedimento para louvar a Deus. Quem não tem o dom para a música, precisa ter o dom de louvar ao Senhor. Ninguém precisa ser afinado no cântico, mas precisa ser determinado no desejo de louvar e agradar a Deus. Ninguém precisa saber dançar, mas precisamos nos entregar ao Senhor através dos cânticos de louvor e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Louvemos ao Senhor com o nosso melhor, lembrando sempre que não é para qualquer um, é para o Criador, é para o nosso Deus vivo e presente. Salmo 152. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. No versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial e que praticamente encerra também o livro de Salmos, Davi nos dá uma orientação pragmática com relação ao louvor a Deus. Ele diz: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. E ele repete a orientação: louvai ao Senhor. Não pode haver dúvidas de que Deus deseja que o louvemos. Quando em sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ia montado em um jumentinho e as pessoas estendiam as suas vestes pelo seu caminho para que ele passasse, e a multidão dos seus discípulos dava louvores a Deus em alta voz por tudo o que haviam testemunhado da parte de Jesus. Alguns dos fariseus, por inveja da popularidade de Jesus, pediam a ele que repreendesse os seus discípulos para que eles se calassem. E Jesus respondeu a eles, afirmando que se eles se calassem, as próprias pedras do caminho o aclamariam.
Ressaltamos mais uma vez a importância do louvor ao Senhor, do nosso sacrifício espiritual de louvor a Deus. E se não louvarmos ao Senhor, as pedras o louvarão. Elas assumem o nosso lugar. Salmo 156. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Lucas 19:36. E indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O louvor a Deus, através do cântico, de hinos e danças, e do uso de instrumentos musicais, foi instituído pelo rei Davi, que desde a sua mocidade foi uma pessoa dedicada à música e aos instrumentos musicais. Davi sempre louvava a Deus porque ele amava ao Senhor. O nosso louvor é uma prova do nosso amor a Deus. Após as suas vitórias nas batalhas, Davi sempre entoava um novo cântico de adoração a Deus. Normalmente, em forma de uma oração de gratidão. O livro de Salmos está repleto de orações e de expressões de agradecimento a Deus, a grande maioria escrita por Davi. Os cultos ao Senhor incorporaram essa prática e até o dia de hoje, o louvor e a adoração a Deus, com a ministração de hinos, fizeram as pessoas canalizar o louvor a Deus e a adoração a Deus para esse momento nas congregações. Mas será que louvar a Deus se limita ao fato de cantar hinos de louvor? Não. Louvar a Deus é, na verdade, meus irmãos, algo muito mais amplo. E precisa ser um ato contínuo. Principalmente porque de nada adianta cantarmos todos os hinos na congregação e, saindo do templo, negarmos o louvor e a adoração a Deus com as coisas que fazemos. Um verdadeiro cristão entoa os cânticos de louvor e, encerrando esse momento, ele continua louvando a Deus com o seu pensar e com o seu agir. Louvar a Deus inclui também
falar as verdades a respeito de Deus. É dar testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É amar e obedecer a Deus, expressando a nossa alegria por todos os seus feitos. Louvar ao Senhor é também amar e cuidar dos irmãos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É falar bem de Deus, porque Ele é bom. É elogiar aquele que nos criou, que nos amou e que nos ama eternamente. É apresentar a nossa gratidão ao único Deus por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz. Louvar a Deus é uma forma de adorar e honrar ao Rei do Universo, porque enquanto o louvamos, demonstramos a nós mesmos que o amamos. O louvor a Deus nos aproxima de Deus. E sempre que cantamos um cântico de louvor, estimulamos outras pessoas a se desconectarem dos problemas desta vida, a se desligarem do mundo e a se conectarem ao Senhor como nós, a seguir o nosso exemplo. As pessoas tendem a se espelhar em pessoas felizes. Quando Jesus expulsou os demônios de um homem de Gadara que morava nos sepulcros em um cemitério, ele pediu para seguir a Jesus. Porém, Jesus não o permitiu. Jesus preferiu que ele voltasse à sua cidade e desse testemunho do que Jesus havia feito na sua vida. Vejam como também louvamos ao Senhor, testificando para as pessoas da obra de Deus. 2 de Samuel 6, 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. 2 de Samuel 22, 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Marcos 5, 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja o Senhor.
Quem disser que não tem um testemunho para dar do Senhor, não conhece o Senhor. O fato de estarmos vivos no dia de hoje deve-se ao Senhor. É Ele que nos concede vida todos os dias das nossas vidas. Se eu fosse você, aplaudiria o Senhor. Glórias a Deus. O louvor ao Senhor com cânticos na congregação é muito bem visto e recomendado pelo Senhor. Não podemos nos esquecer. É uma parte integrante da nossa adoração a Deus. No santuário da congregação, junto aos irmãos, no tempo que reservamos exclusivamente para Deus e na presença do Senhor, oferecemos a Jesus o melhor do nosso louvor, o verdadeiro louvor. Mas no trecho do livro de Mateus, que apresentaremos na sequência, existe uma revelação surpreendente de Jesus que serve para corroborar o que estamos apresentando com relação à amplitude das formas de se louvar a Deus. Após haver purificado o templo, expulsando dali os cambistas, e haver afirmado que a sua casa seria chamada casa de oração, e havendo curado vários cegos e coxos, enquanto o povo e os meninos aclamavam diante das maravilhas que ele fazia, Jesus foi interpelado pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, para que fizesse o povo se calar. E vejam o que disse Jesus. Nunca lestes que o perfeito louvor sai das bocas das criancinhas de peito? Notem que uma criancinha de peito não consegue cantar hinos de louvor a Deus, porque ela ainda não sabe nem mesmo falar. Mas mesmo assim, Jesus afirmou que da sua boca sai o perfeito louvor. Notem que não é o verdadeiro louvor, é o perfeito louvor. Está no nível acima. Mas como se explica isso? A resposta de Jesus não é enigmática devido a duas palavras que ele disse, que são: nunca lestes. Essa é uma indicação de o que ele estava dizendo estava escrito, que era uma verdade fundamentada nas Escrituras, que ele estava se baseando nas Escrituras. Jesus usava sempre as profecias e as promessas contidas nas Escrituras Sagradas
para se manifestar. Marcos 11, 7. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mateus 21, 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. No Salmo 8, no trecho que apresentaremos a seguir, vem a explicação das palavras ditas por Jesus. Lá é onde está escrito, no Salmo 8, que Deus ordenou força das bocas das crianças e dos que mamam, para fazer calar ao inimigo e ao vingador, e que por isso o nome do Senhor é admirável em toda a terra. Notem o poder que Deus colocou nas bocas das crianças devido à sua pureza e inocência e ao amor dele por elas. Elas conseguem calar ao inimigo e ao vingador. E é por isso que elas emanam o perfeito louvor. Nós não conseguimos ouvir as suas palavras, mas estejam certos de que Deus os ouve e recebe o seu louvor. Isso é uma demonstração de que, mesmo sendo essencial, note bem, mesmo sendo essencial, o nosso louvor a Deus através da música e da dança não é a única forma de louvor aceita pelo Senhor. Precisamos louvar e adorar a Deus nos cultos, mas temos que fazer ainda mais. Deus ama e recebe todos os louvores puros e sinceros, principalmente o louvor de uma criança. E no livro de Apocalipse, no trecho que iremos apresentar na sequência, vemos uma voz que saía do trono de Deus, dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temem, assim pequenos como grandes. Observem que Deus não disse assim grandes como pequenos, mas ele disse
assim pequenos como grandes. Ele colocou em primeiro lugar, meus irmãos, o louvor dos meninos. Não há como negar o amor de Deus pelas crianças. No livro de Mateus, temos uma declaração de Jesus de que quem não se converter e não se fizer como um menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Notem que não basta se converter, é preciso adquirir a pureza de uma criança para agradar ao nosso Deus e o louvar com perfeição. Para louvá-lo mesmo quando não estivermos cantando hinos de louvor. No livro de Mateus, em seu capítulo 25, Jesus nos declara que tudo o que fizermos aos seus pequeninos irmãos, seja algo bom ou algo mal, na verdade, o estamos fazendo a Ele, a Jesus. Louvemos a Deus e repreendamos o inimigo e o vingador e todo o mal deste mundo com a pureza e a humildade de uma criança. Salmo 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Apocalipse 19, 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Mateus 18, 3. E disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mateus 25, 40. E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que você acha de aprendermos a louvar e a adorar a Deus com o homem que era segundo o coração de Deus? Davi, certamente, foi a pessoa que mais manifestou publicamente o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. Davi louvava a Deus nos momentos de angústia, assim como nos momentos de alegria. Ele
expressava todos os seus sentimentos através dos salmos que ele deixou para nos ensinar a louvarmos e adorarmos ao Senhor de verdade. Davi não tinha vergonha de louvar a Deus publicamente, de dançar para Deus, de manifestar a sua felicidade pelo Deus que sempre fez tanto por ele. Todos nós também temos motivos de sobra para louvar e adorar ao Senhor. E se não o fazemos, estamos sendo ingratos para com o nosso Deus. Você se envergonha de louvar e adorar ao Senhor? Não podemos ser tímidos hoje diante daquele que irá nos julgar amanhã e que já nos revelou que os tímidos, preste atenção, os tímidos não receberão a salvação eterna. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Salmo 30, 11. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmo 100, 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, não brinquemos com Deus. Deus não está falando de brincadeira. Muitos irmãos não estão dando a devida importância aos alertas de Deus, à palavra de Deus e às promessas de Deus. Depois não vai ter oportunidade de reclamar. Não vai ter o direito de reclamar. Não vai adiantar reclamar.
estamos vendo, louvar a Deus não se limita a cantar hinos na congregação durante os cultos. Louvar e adorar ao Senhor em toda a sua plenitude é o melhor que nós podemos fazer nesta vida. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus está procurando, é porque não é algo muito fácil de se achar. Não é algo comum. Louvar e adorar a Deus e dar graças e glórias ao Senhor são atitudes que movem o coração e a mão de Deus na nossa direção. Abraão, aos 90 anos de idade, recebeu e não duvidou da promessa de Deus de que lhe daria um filho, o herdeiro que ele sempre desejou. E ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus, antes mesmo do nascimento de Isaque. Vejam como glorificar ao nosso Senhor, mesmo nos dias de hoje, em que a nossa fé é um dom concedido por Deus, aumenta o nosso uso da fé. Paulo e Silas foram presos em Filipos por fazerem milagres e libertar o povo das influências do maligno e do engano dos que lucravam com o espírito de adivinhação. E estando eles encarcerados, perto da meia-noite, ao invés de lamentar pela sorte e pelos açoites recebidos, ou de apelar a alguém, a alguma autoridade pela sua soltura, eles cantavam hinos de louvor a Deus. E de repente, ocorreu um grande terremoto que moveu os alicerces do cárcere e todas as portas se abriram e todos os presos foram soltos. O carcereiro, encarregado da guarda daqueles presos, diante daquele ocorrido, tentou se matar. Mas Paulo o impediu de cometer aquele desatino, afirmando que nenhum dos presos havia fugido. E afinal, o carcereiro se converteu a Jesus e os libertou. E toda a sua família se converteu ao Senhor. Tudo isso se iniciou com a entonação de cânticos de louvor a Deus. Os nossos olhos carnais não conseguem ver tudo o que ocorre no âmbito espiritual. Mas estejam certos de que quando louvamos ao Senhor, tanto com os nossos cânticos quanto com a nossa atitude e comportamento, milagres acontecem nas nossas vidas e ao nosso redor. Deus move a terra e os céus em nosso favor, diante de um verdadeiro e perfeito louvor. E o inimigo? Ele
estremece. Louvado seja o Senhor, o único que é digno de louvor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecendo a Jesus o perfeito louvor com a pureza e a simplicidade de uma criança. Amém.